Olá, meu nome é Ney Herman. Muito obrigado por permitir que eu entre em sua casa neste momento. Está começando mais uma edição do programa Lente Aberta aqui na TVE, a TV educativa dos Campos Gerais. Hoje nós vamos falar sobre um tema delicado, o Setembro Amarelo, que está sendo promovido no mundo inteiro, aqui no Brasil, pela Associação Brasileira de Psiquiatria, e que está discutindo de maneira temática, de maneira pontual, de maneira detalhada, o suicídio. Aliás, Setembro Amarelo é, então, o mês de conscientização e prevenção em relação ao suicídio. Comigo no estúdio da TVE está Daniel Francis, que é formado em farmácia e bioquímica, história e também é psicanalista. Boa noite. Boa noite, Ney. Um prazer estar aqui com você, podendo discutir um tema tão delicado e abrangente como é o suicídio. Obrigado novamente e agradeço a você que está nos acompanhando. Por favor, fique sintonizado. O tema de hoje é muito importante e você que está me assistindo pode até mesmo salvar a vida de alguém, talvez até alguém de sua família. Olá, estamos de volta com o segundo bloco do programa Lente Aberta. O tema de hoje, Setembro Amarelo, o mês de conscientização e prevenção em relação ao suicídio. Comigo no estúdio está Daniel Francis, que é formado em farmácia e bioquímica, história e também é psicanalista. Senhor Daniel Francis, eu gostaria de começar o programa de hoje de maneira bem didática. Aliás, vamos conduzi-lo de maneira didática. Sim. Como que podemos definir o suicídio? Olha, se a gente fosse colocar dentro dos parâmetros que a própria Organização Mundial de Saúde marca, o suicídio é um processo de autodestruição. No fundo, existe toda uma visão que é sociológica, que vem de Durkheim, onde Durkheim fala que existem vários modelos de suicídio, mas hoje se concebe o suicídio como um ato de egoísmo. Muita gente diz, não, a pessoa não se adaptou à sociedade e tudo mais, realmente. Mas ele é um processo autodestrutivo, ele é uma forma de que as pessoas acreditam que estão sensibilizando a sua família ou a sociedade fazendo aquele ato, mas ele é, no fundo, um ato individual, vamos dizer assim, é completamente oposto às possibilidades daquela pessoa conseguir conviver com a estrutura coletiva que está ao redor dela. De maneira geral, nós podemos dizer que existe um forte preconceito em relação ao suicídio, de uma forma geral, eu digo. Tanto que até bem pouco tempo atrás o suicida não era enterrado dentro de um cemitério católico, por exemplo. Ele, tradicionalmente, de acordo com a teologia cristã, não é aceito no céu. E nos primórdios do cristianismo isso não acontecia, mas acabou acontecendo depois. Porque a igreja passou a interpretar o não matarás dos 10 mandamentos, a ordem não matarás, como uma ordem dada a si mesmo, ou seja, você não pode nem se matar. Embora existam várias formas de suicídio. Dentro da própria Igreja Católica, quando algum fiel, digamos assim, ou até mesmo um integrante de alguma congregação buscava o martírio, de uma certa forma ele buscava o suicídio, porque ele sabia que iria morrer ao final. Embora não fosse o suicídio pelo suicídio, mas o martírio pelo céu. Afinal de contas, o suicida deve ser visto de maneira negativa pela sociedade? A sociedade não deve tratá-lo, principalmente depois que ele não obtém sucesso, com mais atenção e afeto do que necessariamente o preconceito e o dedo em riste, acusando-o de ser fraco, por exemplo? No fundo, o suicídio ele galgou vários momentos da história, como você colocou. Se nós voltássemos às sociedades mais antigas, como a Grécia, e lembrarmos, entre aspas, do que ocorre com Sócrates, que comete suicídio tomando cicuta por uma obrigação que a própria sociedade impôs a ele, ou mais para frente, quando nós temos os irmãos Gracos e um deles se mata, se suicida, são atos heróicos. Naquela concepção, o suicídio era um ato profundamente altruísta, heróico, onde você tirava a sua vida para que a sociedade entendesse o porquê das suas ações não compreendidas, teria uma reflexão ou algo a se pensar. Realmente, a partir da Igreja Católica, essa concepção começa a mudar, apesar de que, dentro do universo judaico também, suicidas não podem ser enterrados no cemitério judeu, eles são, no máximo, colocados na parede do cemitério. Então, você não pode
colocar entre os outros, digamos assim, que finalizaram sua vida de uma forma, entre aspas, digamos assim, digna, comparado ao ato de fraqueza que seria o suicídio. Infelizmente, a nossa sociedade, ela não faz isso tipificamente ao suicídio, ela faz tipificamente isso a qualquer pessoa que foge do padrão de conduta da normalidade, da chamada normalidade, ou seja, o homossexual, as pessoas que tensionaram comportamentos diferentes e o suicida também. Ele não é enquadrado, ele já não se enquadra, e ele não é enquadrado à sociedade, e a sociedade acha que, de repente, é melhor afastá-lo. Então, lamentavelmente, as pessoas que têm essa natureza de cometer esse ato, que acabam realizando esse ato, acabam realmente sendo estigmatizadas. Principalmente, como você comentou, Ney, que é quando a pessoa não consegue. Então, infelizmente, o que ocorre é que essa pessoa, após o ato, ela é muito mais taxada, execrada, humilhada, submetida ao sistema, do que necessariamente incorporada. É muito semelhante, vamos dizer assim, em pesos e medidas que têm que ser proporcionais a um ex-presidiário que consegue a sua liberdade, depois cumprir decentemente a sua pena, a pessoas que estavam deprimidas e conseguem se reerguer. Você fica com um estigma. É como se você carregasse uma bola de ferro amarrada no teu calcanhar eternamente como um culpado e escrito, né? Culpado dentro da tua testa. Uhum. A mesma coisa em relação a quem vai à falência, né? Existe um preconceito em relação a isso, embora completamente irracional. Na sociedade americana, por exemplo, a falência faz parte do processo, você se reergue e pronto, né? Dando sequência ao tema de hoje, o que leva uma pessoa a se matar? São dezenas de componentes. A gente vai ter aí uma amálgama gigantesca de componentes, um mosaico de componentes. Alcoolismo, depressão, ansiedade, problemas financeiros, a falta de capacidade dessa pessoa se adaptar a uma realidade que ela julga diferenciada da que ela está vivendo. Então, todos esses processos acabam, vamos dizer assim, sinalizando que essa pessoa pode se encaminhar ao suicídio, não que ela necessariamente vá realizar o suicídio. Existe uma estimativa muito interessante, que seria, se você colocasse dentro de uma pirâmide de degraus de ascendência ao ato, você teria mais ou menos 20 pessoas que pensam em suicídio. Dessas 20, 5 planejarão seu suicídio. Dessas 5, 3 realizarão o ato. Uma conseguirá concretizar, ou seja, ela vai morrer. Quer dizer, você vai ter 2 pessoas no fundo, das 3, né, que eu citei, que tentarão esse ato, mas não conseguirão concretizar. Que tomei um monte de remédios, mas me levaram ao hospital, eu fiz uma lavagem intestinal, né, estomacal, e resolveu e tudo mais. Mais uma concretizará o ato. No Brasil, a gente tem uma estimativa mais ou menos de um suicídio, uma tentativa de suicídio a cada 40 segundos. Então, durante um dia efetivado, no Brasil, nós temos entre 30 a 32 pessoas que se suicidam. Se a gente for colocar isso dentro da parcela de 365 dias, nós vamos ter 12 mil pessoas que se matam no Brasil. Ainda assim, o Brasil ele não está, graças a Deus, no top digamos assim, do nível de suicídio. Nós temos uma base de 6, 7 suicídios para cada 100 mil habitantes. Se você pegar a América do Norte, Estados Unidos, você tem 14, 15 suicídios. Os 2 países que mais têm hoje suicídios são Estados Unidos e hoje Rússia, né? Até por uma série de problemas totalmente inversos, né? Dentro de uma sociedade americana, a força dominante de um capitalismo que te coloca rebaixado à condição de um ser ineficiente caso você não galgue o sucesso. E uma Rússia que perdeu todo o seu status quo com a caída do comunismo e com os problemas de falência interna, que tem um universo de pessoas com alcoolismo elevadíssimo. Uhum. As estatísticas da Organização Mundial de Saúde, recentemente entrevistando na CBN o psicólogo Brás Trajano, que trabalha no CAPS Infanto Juvenil, aqui em Ponta Grossa, ligado à Secretaria Municipal de Saúde, dentro do Departamento de Saúde Mental, ele me revelou que a OMS, a Organização Mundial de Saúde, registra por ano 800 mil tentativas de suicídio no mundo. Aliás, 800 mil suicídios no mundo, perdão. 800 mil suicídios no mundo. O ponto é esse. Exatamente. Se a gente incluir as tentativas,
normalmente uma pessoa que efetivamente se mata, segundo o Brastrajano, psicólogo do CAPS, Infanto Juvenil aqui de Ponta Grossa, se a gente incluir que cada pessoa tenta se matar pelo menos 5 vezes antes de conseguir efetivamente se matar, então daí nós temos uma tentativa no mundo, uma tentativa de suicídio a cada 3 segundos, né, o que é realmente alarmante de acordo com a Organização Mundial de Saúde. E dentro desse quadro, normalmente fica uma pergunta: como se sente a pessoa que quer se matar? Basicamente, é uma pessoa que não conseguiu se adaptar à sociedade. Mas, como eu disse, é um mosaico muito grande de alternativas que levam a pessoa a esse ato, né? O próprio sistema, a autodestruição, o bullying, a depressão, fatores genéticos, existe um fator genético. Hoje se coloca exatamente isso, 1 milhão de pessoas no mundo, né? Já subiu, lamentavelmente, esse número. Nós teremos 1 milhão de pessoas que cometem o suicídio para mais ou menos 10 a 15 milhões que tentam o suicídio, né? O suicídio acabou sendo visto por muitas pessoas como um ato de eu serei lembrado, né? Eu brinco muito com a frase do Getúlio Vargas quando eu falo em suicídio, que parece que o ato do suicídio é sair da vida para entrar para a história, porque você acaba colocando o seu nome fora do rol dos estou morto. Eu não sou um morto, eu sou um suicida. Parece que é uma ramificação da morte ser suicida. E no Brasil e no mundo, o quadro é assustador a ponto de que nós chegamos a dados que em 2020, mais ou menos, nós teremos mais pessoas que morrerão por suicídio do que por homicídios e morrerão por doenças sexualmente transmissíveis. Então, a cada momento que passa, esse cuidado com a prevenção, esse cuidado com essa pessoa, porque ela pode ou não dar sinais. Esse é o grande detalhe. De acordo também com o psicólogo Brastrajano, uma informação que ele trouxe à entrevista que eu fiz na Rádio CBN, e que é bem interessante, a primeira causa de morte entre os jovens é o trânsito. Sim. Mas isso entre 15 e 29 anos. Agora, a segunda causa é o suicídio. E isso vai reverter. Isso é alarmante. Hoje, o maior grupo de pessoas que está na faixa do suicídio são jovens de 15 a 25 anos, que realmente ainda tem essa ligação com o trânsito. E a gente tem que cuidar porque muitas vezes o suicídio é feito no trânsito. Ou seja, não é um acidente. Não é um acidente, é uma tentativa. Eu conheci casos de pessoas que realmente ligam até o celular para dizer, olha, estou indo aqui, vou pegar o primeiro, porque esse é o grande mal. Se você realmente quer pôr fim à sua vida, é uma coisa que a gente tem que cuidar, logicamente, com tudo que a gente fala sobre esse sentido, mas eu não posso levar a sua vida junto com a minha porque eu quero pôr fim à minha. Nós tivemos aquele caso, acho que 1 ano atrás, na Bélgica, entre a Bélgica e a Alemanha, daquele copiloto que jogou o avião porque ele queria se matar. Quer dizer, ele mata mais 150 pessoas junto com ele. Quer dizer, eu não posso transformar o meu ato egoísta em uma coisa que leve à destruição de vidas que estão cheias de esperanças e sonhos para serem realizados no seu futuro. Então, hoje há muita ligação com o trânsito, com pessoas que vão, se alcoolizam e perdem essa noção, entre aspas, do perigo. Porque não é necessariamente que eu estou correndo perigo, é porque eu quero correr perigo. Eu quero que ali aconteça alguma coisa, né? E, lamentavelmente, eu acabo levando alguém que não tem nada a ver com o peixe da história no meio do rolo. O sentimento e o impulso suicida são normais? São. Todos nós vamos ter. É quase que uma normalidade. Às vezes, em grandes problemas e momentos da vida, a gente fala assim, eu prefiro morrer, desse jeito não dá. Isso é natural do ser humano, né? O questionar da vida, o questionar da existência. O suicida, ele perde durante esse momento do ato ou do planejamento do ato até o preceito religioso. Não diz assim, a maioria dos suicidas são ateus. Não existe, ninguém consegue fazer uma comprovação, vamos dizer assim, estatística. Não, morreram mais pessoas que são ateus ou que são evangélicos ou são agnósticos e tudo mais. Mas é um momento que, por mais que eu seja um cristão, por mais que eu seja um judeu, evangélico, nem a religião passa a ser um arcabouço para que eu me proteja dentro dela.
Então, dentro desse instante, eu me vejo completamente falido, porque é um dos grandes patamares que ainda sustenta determinadas pessoas na humanidade é o princípio religioso. Nesse instante, até ele escapa das minhas mãos. Então, da mesma maneira que o suicida ele pode dar sinais ou não que vai se suicidar, ele tem um planejamento coligado a essa sintomatologia depressiva. Então, ele aparenta em alguns momentos, mas ele pode cometer do nada. É muito raro. A grande maioria deles fala, comenta, expõe o seu drama, diz, não aguento mais, a vida está sendo muito triste, eu não vejo futuro para mim. Então, ele dá sinais. Como aconteceu quando a gente conversou sobre o Baleia Azul, e o Baleia Azul virou aquela epidemia imbecil na sociedade de muitas crianças quererem realizar o jogo do Baleia Azul. É impossível imaginar que um pai de família ou uma família não perceba que seu filho está todos os dias na frente de um computador e que as atitudes emocionais, psicológicas que ele está tendo naquele instante não demonstrem que ele vai cometer esse suicídio, que ele vai cometer alguma coisa mais bárbara contra si mesmo. Ele corta o braço. Eu vejo isso, às vezes, em pessoas com quem eu convivo, alunos e tudo mais, e eu fico me perguntando como é que eu, que estou ali uma hora com aquela pessoa, percebo e um pai não percebe. Esse distanciamento do sentimento humano e que, às vezes, é até um desejo de tentar ocultar a minha ineficácia, a minha incapacidade perante esse ser que está ao meu lado, porque eu não sei como dirigir ele à salvação, então eu prefiro vedar os meus olhos a essa triste realidade de que meu filho é um depressivo. Nossa, não, vamos à igreja que você estará salvo. Eu acho importante, mas eu sempre digo, Deus está em todos os cantos, a fé está dentro de nós e não está necessariamente num templo, mas o grande preceito não é só a fé que está dentro de nós, é a fé, é a esperança, é a autoestima, e tudo isso tem que ser levado a um patamar que nos faça ter condições de olhar para frente, mesmo com toda a estrutura de problemas que a sociedade ou a minha vida apresenta, né, que eu olhe e diga, eu tenho esperança no dia de amanhã, porque senão eu me vitimizo. Esse é o grande problema, é se transformar em vítima do sistema. O suicídio está vinculado a alguma doença mental? Pode estar ou não. Pode estar. Geneticamente existem ligações. Realmente, as pessoas que estão enquadradas em esquizofrenia, em paranoia, em problemas com depressão, ansiedade, elas, lógico, terão uma tendência muito maior que uma pessoa que está tendo uma vida normal, entre aspas, dentro do que a gente chama de normalidade. Né? Dependência química também? Sim, sim. O alcoolismo é um dos grandes fatores. Um dos maiores índices de suicídio se dá entre pessoas que têm alcoolismo e pessoas que perderam o seu elan cultural. Por isso a gente vê grandes graus de suicídio entre índios, entre pessoas que foram retiradas da sua estrutura, do seu habitat natural, né, que a gente vai falando do etnocídio que a sociedade impõe. Né, e determinadas classes que têm excesso de trabalho, como empresários, médicos, eles têm uma tendência maior ao suicídio. Bem, borderline também seria uma forma de reunir um grupo onde o suicídio é mais comum? Sim, sim. E essa infeliz utilização errônea dos meios de comunicação, que acaba abrindo espaço, e aí entra o questionamento se até que ponto vai a liberdade da expressão que todos podem montar um site para qualquer coisa. Nós temos sites hoje que favorecem a anorexia, nós temos sites que favorecem o suicídio. Esses sites, no meu modo humilde de ver, seriam sites que deveriam estar fora do ar, eles não deveriam ter a permissão. E as pessoas acessam, seja pela Deep Web ou pela web normal, esse universo. Mas o que nós teríamos que ter é exatamente o processo inverso. Seriam sites de como é o CVV, né? Essa central de valorização da vida, essa possibilidade do 141, que é o telefone que seria o telefone de prevenção, o telefone de contato, o telefone de ajuda, como instrumento para que nós pudéssemos chegar a esta pessoa e informá-la de que ela não necessita daquilo. E é muito interessante porque a grande maioria das pessoas que consegue ser vista como alguém que vai cometer o suicídio antes, lógico, do ato ser praticado, ela deixa de realizar.
Aí a gente já entra na próxima pergunta. Pessoas que ameaçam se matar podem então desistir da ideia. Totalmente, totalmente. Quase sempre essas pessoas elas estão vulneráveis. E se você dá a elas esse respaldo do afeto, da solidariedade, do ouvido, numa sociedade onde as pessoas deixaram de se ouvir, preferem se digladiar, é evidente que esses supostos suicidas, digamos assim, eles têm uma esperança de que a sua voz seja ouvida. Às vezes, o próprio ato do suicídio é o extremo da vitimização. Eu quero me tornar uma vítima. Eu quero mostrar a todos que ninguém me ouviu, ninguém me viu, ninguém percebeu o quanto eu estava sofrendo e pronto, viu? Viu o que deu? Eu tentei e ninguém percebeu. E as pessoas que tentam suicídio, então, pedem socorro. Podemos chegar a essa conclusão? Sim. Não diria que todos, né? Porque a gente não pode colocar essa tipificação em todos, mas a grande maioria ela é o ato em si, o planejamento do ato, a carta é um ato. A carta que eu escrevo, que eu deixo à família, elas são provas vivas. E como eu disse, é muito difícil a gente não perceber que aquela pessoa vá cometer o ato. A mudança do comportamento dela no dia a dia, na afetividade, na solidão, nas lágrimas que começam a cair naquele rosto que sempre sorriu, na própria forma da expressão verbal, na perda da esperança de determinadas colocações de relação ao futuro e tudo mais. Nós moramos numa sociedade que nos exige demais. E, lamentavelmente, acima dessa sociedade que nos exige demais, nós nos exigimos mais ainda. Nós temos que ser os primeiros, nós temos que ser os melhores, nós temos que ser perfeitos, e a gente não entende que, no fundo, o que nós precisamos ser é apenas ser, e não ter. A nossa sociedade ela é extremamente materialista, e para determinadas pessoas que tentam e têm essa sensibilidade maior, quando você toca em valores que são mais humanos, ela se fragiliza, porque ela vê que não existe resposta dentro da sociedade. A sociedade não está preocupada com o seu sentimento, ela está preocupada com o seu celular, ela está preocupada com o seu carro, ela está preocupada com o tamanho do seu apartamento. E dentro desses valores, realmente é difícil que alguém não olhe um dia como um mundo que está perdendo a sua noção dos valores, vamos dizer assim, mais claros, mais lúcidos. Era o que o Zygmunt Bauman falava da sociedade que Silke fez, né? A sociedade líquida. Quem está por perto? Essa é uma pergunta importante. Pode ajudar e como? Não só pode, como deve. Deve, totalmente, né? O primeiro é o olhar mais aguçado, o olhar mais humano, não o olhar de reprovação, como você colocou aquela hora. Um pai, uma mãe, não reprove seu filho pelo fato dele não estar se enquadrando, pelo fato de ele não estar legal. O sinal de que ele volta para casa bêbado, alcoolizado, alguma coisa assim, não é um sinal que ele é um delinquente. O sinal de que ele passa a usar drogas não é um sinal da delinquência, pode ser um alerta. Ele pode estar, como você disse, ele pode estar pedindo socorro porque ele não está encontrando mais felicidade na normalidade dos atos dele, na falta de contato, na falta de comunicação entre ele, os familiares, os parentes, a escola. Todos têm uma responsabilidade muito grande, todos. Né? Tanto que, dentro do preceito de quem trabalha com psicologia em escolas, existe, logicamente, uma ética do sigilo. Lógico, né? Se você, por exemplo, é um paciente, eu não posso narrar e contar a ninguém superior, vamos dizer, o administrador da TV aqui, que o Ney tem um problema A, B ou C, a não ser que esse problema seja suicídio, seja o problema do suicídio, porque aí eu tenho que alertar. Eu tenho que alertar porque eu posso estar prevenindo uma coisa que vai acontecer, como eu já vi várias vezes acontecer em escola, seja aqui ou no tempo que eu dei aula no Ceará. Uhum. Se bem que, do jeito que as empresas têm, infelizmente ainda no Brasil, pouco comprometimento com seus funcionários, e eu digo isso com profunda tristeza, talvez, caso a empresa seja avisada, o funcionário acabe sendo demitido, Sim. Em vez de ser apenas retirado temporariamente de suas funções para tratamento. Tomara que os nossos empreendedores acabem revendo esse tipo de conceito. Né? Mas, enfim, essa já é uma outra história. Muito obrigado pela participação nesse bloco, senhor Daniel Francis. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes com o programa Lente Aberta. Por favor, fique com a gente.
Olá, estamos de volta com o terceiro bloco do programa Lente Aberta. O tema de hoje, Setembro Amarelo, o mês de conscientização e prevenção em relação ao suicídio. Comigo no estúdio está Daniel Francis, que é formado em farmácia e bioquímica, história e é psicanalista. Eu gostaria de continuar a nossa conversa com a seguinte pergunta. Embora isso tenha ficado parcialmente claro no início do bloco anterior, mas como o suicídio é visto pela sociedade atual? Infelizmente, né, todos os processos que acabam entrando ou se enquadrando naquilo que nós chamamos de falência da personalidade humana, né? Montei uma empresa e ela faliu, tentei ser um cantor e não consegui, tentei ser um professor e não consegui, entrei para o mundo das drogas, eles são vistos como os fracassados. A nossa sociedade, ela lamentavelmente, ela é enraizada em determinados valores e preceitos que todos têm que ser exímios. Fernando Pessoa já dizia isso num belíssimo poema, quando ele dizia: não conheço ninguém que tenha levado porrada na vida, parece que só eu fui o fraco dentro da humanidade. Todos os meus amigos foram fortes, capazes, exuberantes e maravilhosos. Nenhum se rebaixou na hora do soco. E esse é o grande problema. Nós moramos numa sociedade que você tem que aprender a levar o soco, cair, levantar de novo, como se fosse assim obrigatório. Eu sempre digo, só quem caiu é que vai ter condições claras de poder entender realmente o que é o se levantar novamente e o quanto é difícil e o quanto é necessário o apoio dos outros que nos cercam e não a execração. Não a humilhação. Ah, incapaz. Ah, meu Deus do céu, você não vai sair do alcoolismo nunca. Vai ser bêbado o resto da vida. Já vi que você não tem futuro, sabe? E isso vem em tudo, como você disse. Nós temos empresários que nos falam isso. Nós temos, em todos os setores, pessoas que elas parecem que têm um prazer, que aí eu diria psicopático, inclusive, de nos rebaixar como seres humanos. Nos colocar a condição de guarde bem que aqui dentro eu sou o superior, você é o inferior. Você não é o dono, você é isso, você é aquilo. Você vai procurar exatamente dizer, poxa, como é que eu estou indo? Não, está indo bem, mas cometeu aquela falha. Sempre tem que vir a chibatada. Sempre tem que vir a chicotada, como se fosse necessário o tempo inteiro desagradar o outro para colocá-lo na situação de submisso. E isso acaba, logicamente, colocando as pessoas que não são... Se nós que somos preparados já sofremos com isso, imagine uma pessoa que está no estado de vulnerabilidade. Pois é, daí, quando eu ouço esse tipo de afirmação, eu lembro de outros momentos da história, em outros locais, onde o suicídio era bem diferente. Se a gente voltar ao Japão feudal, durante um intervalo de 800 anos, e isso tem reverberações até hoje no Japão, menos, é óbvio, né? Porque a sociedade japonesa mudou muito depois da Segunda Guerra Mundial, mas durante 800 anos, até o fim do século XIX, o Japão feudal era governado pela política do Bushido, né? Ou seja, a política dos samurais. O código de honra dos samurais. Então, quando um samurai se sentia envergonhado, ele se suicidava. E o ritual era extremamente doloroso. Exatamente, o harakiri. Ele colocava das 4 lâminas que ele tinha, a menor no abdômen, perfurava normalmente da esquerda para a direita, se eu não me engano, e o melhor amigo dele, para que ele não gritasse, ele não podia gritar no processo, cortava a cabeça dele. Isso aparece de uma maneira muito sutil no início do filme O Último Samurai, se não me engano, que é estrelado por Tom Cruise, e que foi profundamente criticado no Japão porque eles romantizaram a figura do samurai, né? Mas, enfim, eu digo isso porque a forma de se ver um suicida acaba muitas vezes empurrando aquele que já se sente fragilizado e que quer falar sobre o assunto para o suicídio. O suicídio é um momento de fraqueza, não é um gesto de fraqueza, do meu ponto de vista. E eu gostaria que o senhor me corrigisse se eu estivesse errado. E em relação aos empresários que têm prazer em humilhar os outros, eu conheço vários, né? Enfim,
em relação aos empresários que têm prazer de humilhar os outros, de acordo com psiquiatras e psicólogos forenses, tanto esses empresários que têm prazer em humilhar os outros, quanto os serial killers têm o mesmo perfil psicológico. São psicopatas. Né? É uma psicopatia. Então, é importante ficar atento para que as pessoas não se deixem humilhar, porque ninguém que é comparável a um serial killer é digno de crédito. Né? Mas, por favor, continuando. Eu diria que tem uma frase que norteia muito isso. Eu digo assim, quem é chefe humilha, quem é líder não humilha. Quem tem liderança é uma pessoa que ela sabe que a liderança dela está atada às pessoas que estão à volta dela. Então, ela necessita incentivar essas pessoas. Quanto mais essas pessoas estiverem se sentindo bem no ambiente de trabalho, mais elas vão realizar. O chefe que se vê prepotente, unitário, isolado, megalomaníaco, quase teocrático no seu poder, ele necessita humilhar as pessoas porque é o único estado que consegue dar a ele conforto dentro da sua própria incompetência. Porque, na verdade, ele não tem competência. O competente, ele coloca todos no mesmo patamar e diz, nós somos iguais. Eu faço isso muito com os meus alunos. Eu digo, nos separa apenas um tablado. Eu estou em cima e vocês estão embaixo. Mas nós somos pessoas que estamos trocando informações. Eu não posso humilhá-los, eu não posso execrar, eu não posso chegar para uma pessoa que está tentando vestibular há 4, 5 anos e dizer, largue, você não tem capacidade. Não, eu tenho que incentivar e eu até brinco com isso. Eu digo, você está 5 anos tentando, é agora que você não pode desistir. 5 anos significam que você amadureceu, que você aprendeu, quer dizer que cada momento você está mais próximo. E a queda é parte dessa sistemática, digamos assim, de vida que nós temos que ter. Uhum. Em contrapartida, agora que a gente falou desse perfil psicológico, nós podemos voltar à questão do suicídio e falar da visão em relação ao suicida. Então, esse preconceito não deve ser mantido em relação ao suicida. É preciso que exista uma política de aproximação. Só para deixar isso bem claro, por favor, senhor Daniel Francis. Nós teríamos que ter... É que é muito difícil nós imaginarmos, né, que um pai, uma mãe, até pelo processo da afetividade que ela tem em relação aos seus filhos, ao seu filho, ou uma esposa e tudo mais, eles consigam ter o aparato, vamos dizer assim, técnico, didático, para poder evitar que uma pessoa cometa o suicídio. Mas eles têm uma arma que eu diria que nenhum psiquiatra, nenhum psicólogo tem. Eles têm uma afetividade. Você tem o poder da afetividade. O poder de quem está ao seu lado é uma pessoa que você ama, que você tem o devido cuidado a essa pessoa. Então, o que existe que essas pessoas devem fazer é sempre procurar a informação. Esse centro de valorização da vida, que infelizmente não existe em Ponta Grossa, e não é culpa da cidade, é culpa da sistemática governamental desse país, que vê essas pessoas como eu disse, fracassadas. Esses meninos, eu brinco, que estão dentro do Centro de Valorização da Vida, eles fazem um trabalho fantástico. O site deles, depois, se você puder disponibilizar, o material que existe. Existem folders. Se você entrar no CVV, né, que é o site deles, eles têm materiais explicativos, dando, olha, esse é o primeiro sinal, isso pode acontecer, faça isso, encaminhe. Né? O lance de conversar é uma coisa impressionante. Eu percebo isso claramente, como eu te disse. Né? Nós, infelizmente, estamos numa sociedade que não sabe mais ouvir. E eu vejo, e é uma coisa que me gratifica tão profundamente, né? Não é uma apologia à minha pessoa nem a nada, mas eu vejo que durante a minha vida eu tive muito poucas pessoas que me ouviram. Mas eu sempre ouvi as pessoas. Então, acho que por isso eu fui para a psicanálise, para ouvir mais elas ainda. Então, para mim, é um prazer tão grande quando, de repente, um aluno ou uma pessoa com quem eu convivo diz assim, você tem um tempo para me ouvir? Eu digo, tenho. Eu não vou, mas eu tenho não sei o quê, vou dar aula, não sei o quê. São 10, 15 minutos que você não faz ideia do quanto vai fazer diferença para essa pessoa. O quanto vai ser maravilhoso se você puder olhar nos olhos dessa pessoa para que ela se sinta completamente reconfortada. E você não faz ideia o quanto esses 15 minutos podem evitar 15 suicídios. Apenas para deixar claro para quem está nos assistindo agora, em relação ao site
do CVV, da Central de Valorização da Vida, ou Centro de Valorização da Vida, enfim, www.cvv.org.br www.cvv.org.br. Dado o endereço eletrônico, eu acho que as pessoas realmente devem consultar. Vamos continuar com a entrevista, embora isso já tenha sido mencionado ao longo do bloco anterior, eu gostaria de destacar esse assunto. Antes de fazer a próxima pergunta, o senhor queria fazer um comentário? Não, eu diria que existe o telefone para, de repente, pessoas que podem ter... Aqui eu acredito que ele não funcione ainda, que é o 141. Não, infelizmente eu acho que não funciona ainda. Aqui não tem, mas lamentavelmente. Deveria. Por exemplo, nós temos aqui em Ponta Grossa centros de apoio ao alcoolismo. Então, isso são mini etapas. Eu digo que dentro da estrutura da falência estrutural do país, chamado Brasil, o que acabou acontecendo, que tem dado salvação às pessoas dentro desse país, são as organizações não governamentais. São elas que hoje salvam vidas. Você vai ver dezenas de movimentos que acontecem que saíram do desejo totalmente humanizado de uma pessoa que perdeu um filho e que, em vez de se prostrar numa cadeira e chorar todas as suas mágoas da desilusão existencial de não ter mais aquela criança, foi atrás de fazer uma central de apoio àqueles pais que perderam filhos por assassinato ou por outros crimes. Nós teve um congresso agora de medicina e muito interessante, um pai que havia perdido a sua filha, ele criou um programa que possibilita o aviso se eu estou internado e estou tendo um problema grave e o médico não está no hospital, imediatamente o aparelho que começa a mudar a minha pulsação cardíaca ou qualquer coisa, notifica o médico que está em casa. Os aparelhos eletrônicos da casa começam a funcionar. Então, uma pessoa que, em vez de se prostrar na sua frustração, olhou e disse, não, essa vida não é minha, essa vida é de uma humanidade. E, então, dentro desse preceito da humanidade, eu tenho pessoas que eu posso ajudar. E isso é lindo, é isso que nós temos que recuperar como seres humanos. Infelizmente perdemos, pelo menos atualmente. Aliás, a próxima pergunta é essa. O mundo atual tem influência no número de suicídios? Tem. Eu até vou fazer um parênteses, que é uma coisa muito curiosa, você estava falando do Japão, né? E eu acabei esquecendo Japão de comentar. feudal, né? O Japão feudal. Mas hoje ainda, se você pegar algumas estruturas, por exemplo, se uma pessoa no Japão, e a gente vê isso claramente na televisão, um empresário... Aconteceu há pouco tempo atrás com uma empresa grandíssima japonesa ou chinesa, não lembro, mas eu acho que é japonesa. Ele vem a público. Ele diz, olha, me perdoem, eu errei. Eu desviei dinheiro da empresa. Sabe? E muitas dessas pessoas no dia seguinte se matam. Porque elas não sabem conviver ainda com uma sociedade que é ética. Vá para países europeus, você vai ver que a hora que abre a porta no metrô, as pessoas que estão esperando abrem espaço para que os outros saiam. Aqui se pisoteia uns nos outros. Aqui, eu às vezes brinco muito com isso, é ridículo você imaginar que um repórter vá perguntar a algum político, mas o senhor realmente tinha caixa 2? É evidente que ele vai dizer não. Se fosse no Japão, ele poderia fazer essa pergunta. Porque esse cara ia dizer, infelizmente eu tive, infelizmente eu errei. E eu peço desculpas às pessoas pelo erro. Aqui, ri-se da nossa cara, quanto mais psicopaticamente nós podemos estar acima dos outros, denigrindo esses pobres coitados que não entenderam que é pela falência da estrutura humana que essas pessoas conseguiram se beneficiar na vida. Bem, dentro desse quadro, eu acho importante a gente repetir alguns números que foram ditos no bloco anterior. Então, nós temos no mundo aproximadamente 1 milhão de pessoas que tentam o suicídio. Cometem. Aliás, perdão, que cometem o suicídio. Isso. Que tentam o suicídio aproximadamente 10 a 15 milhões. 10 a 15 milhões. E no Brasil são quantas pessoas mesmo? Nós temos a base de que acabam realizando seria uma pessoa a cada minuto, basicamente. Então vamos tentar arredondar isso daqui, porque é 40 segundos, na verdade, daria umas 30 pessoas 30 pessoas por dia. Por dia. Por dia. 30, 32 pessoas por Isso. dia. É um número elevado. Nós chegamos à conclusão, fazendo as contas matemáticas criadas aí pela Organização Mundial de Saúde, que temos uma tentativa de suicídio a cada 3 segundos no mundo. Exato. Então, ao longo desse programa que nós conversamos, dezenas de pessoas tentaram se matar.
E aí existe sempre aquela sensação de culpa quando ela consegue se matar. A culpa, eu digo, de quem? Da família. Eu poderia ter feito alguma coisa? E, embora isso já tenha sido colocado no bloco anterior, eu repito, eu acho necessário a gente repetir agora. Era possível ter feito alguma coisa e, em primeiro lugar, a família deve se culpar ou deve apenas seguir adiante e tentar mudar o seu padrão de comportamento? Bom, vamos tentar por etapas. Primeiro, não acredito que a família deva se culpar. Nós não podemos diretamente, se você foi atencioso, cuidadoso, tentou de tudo em relação ao seu filho ou filha, dentro desse processo, desse momento difícil que ele está passando, que você se culpabilize. Não funciona dessa maneira. Por outro lado, nós temos que imaginar que nós temos que perceber. E a percepção, ela não é uma coisa intrinsecamente ligada ao conhecimento. Eu não preciso ter conhecimento sobre o que é amor para dar amor. Né? Eu brinco às vezes assim, mas nossa, tem gente que vai procurar um padre para falar dos seus problemas conjugais. Mas um padre nunca casou, como é que ele vai saber? Porque ele tem amor. É porque as pessoas têm amor. Eu não preciso, então eu preciso ter me matado para entender o que é o drama do suicídio? Não. Eu entendo o ser humano. O desejo e o entender do ser humano você encontra no pipoqueiro da esquina, com quem às vezes você pode ter um diálogo muito mais rico do que com uma pessoa letrada, pós-graduada, doutorada, que às vezes afunilou seu conhecimento para um determinado assunto e não sabe sair dele, com as pessoas da vivência. Eu convivi durante décadas da minha vida com os velhos do Asilo São Vicente de Paula. Lá eu encontrei a minha segunda mãe, uma senhora negra, né, faço questão sempre de falar que ela era negra, porque ainda tem esse peso do racismo nesse país, que sofria de problemas totais da diabetes, já tinha amputado uma perna e estava cega. E ela foi minha segunda mãe. Foi a pessoa que mais me ouviu, que mais me ajudou na vida. Uma pessoa que eu deveria estar ajudando, me ajudou em determinados momentos que a dificuldade humana estava dentro de mim. Então, sempre haverá alguém para ouvir. Não feche o seu ouvido. E para quem é pai, esposa, marido, porque isso é uma coisa que nós não comentamos, é muito interessante, dentro do índice de suicídio, basicamente 75% são homens. 75% das pessoas que tentam ou cometem um suicídio são homens. O suicídio é muito menor entre mulheres, até pela própria estrutura que a mulher tem na sua convivência com ela mesmo como pessoa. Mas os homens, eles são mais fortes nessa tendência suicida. Então, eu diria assim, mulheres, ou homens, ou pais, ou qualquer outra pessoa que esteja nesse momento nos ouvindo, como o Ney disse, puxa, enquanto nós estamos fazendo esse programa, estamos aqui conversando, dezenas de pessoas cometeram suicídio. Mas e quantas podem ter sido alertadas? E quantas podem, nesse momento, sentado ao lado do pai ouvindo o programa, ter só um toque de mão, um no outro, e dizer, eu estou aqui. E essa frase pequena, que parece banal para nós, né? Que é o famoso eu estou aqui. Se você precisar de mim, eu te escuto. Pode ter evitado muitos suicídios. Bom, então o suicídio, pela sua fala, pode ser prevenido. Pode sim. Uhum. E existe uma estatística, ou seja, de 100% dos casos, quantos que podem ser prevenidos? Não tem, eles não conseguem, porque o que ocorre é que essas pessoas, elas só viram estatísticas se elas cometem um ato, ou a tentativa ou a finalização total do ato. Mas é muito complicado que uma pessoa que tenha conseguido evitar o suicídio vá, né, a uma determinada instância e diga assim, olha, eu era um suicida e consegui evitar que cometesse suicídio, tive o apoio. Então, não há uma tipificação clara, estatística, desses dados de quantas pessoas conseguiram ser retiradas do suicídio. Mas, com certeza absoluta, são centenas de milhares de pessoas que conseguem ser retiradas disso por atos pequenos. A mídia tem um papel muito malévolo nessa história. A gente não tocou nesse ponto, mas a mídia tem um papel malévolo. A gente já vai chegar lá. Bom, já que o senhor mencionou, então a gente pode, a partir de agora, então, estabelecer esse tipo de diálogo. Porque, na verdade, uma câmera que acabe registrando imagens, e essas imagens vão parar na TV, potencializa o que se diz de comportamento social repetido. Eu não sei qual é a terminologia que se usa em psicologia para isso.
mas basta ver as tendências de moda que uma telenovela, por exemplo, acaba criando. Então, em linguagem, em vestimentas, é óbvio que existe um padrão comportamental que acaba sendo, eu não digo imposto, mas sugerido com muita influência para a sociedade. E nós temos 7 bilhões, embora nem todo mundo tenha smartphone e acesso à internet, né? Mas potencialmente, então vamos falar potencialmente, nós temos hoje, com as redes sociais, potencialmente falando, desde que todos tivessem acesso, poderíamos ter 7 bilhões de emissoras de TV, por exemplo, ou de rádio, mas nesse caso TV, sendo veiculadas no mundo simultaneamente. Então, vamos reduzir isso a 2 bilhões. Né? Vamos tentar ficar dentro de um parâmetro que sabemos de pessoas que têm acesso à internet e têm acesso a bons aparelhos de telefonia celular. Nesse caso, nós temos, através das redes sociais, uma pressão muito grande, ou seja, as redes sociais causam ainda mais, ou fortalecem ainda mais o estresse para quem se sente próximo ao suicídio? Sim. Se a gente pegar noticiários, não tocando em nenhuma emissora X ou Y, nós vamos perceber, por exemplo, que sempre os programas apresentam dezenas de tragédias, mas finalizam sempre com uma história bonitinha. Exatamente para que a última memória, que é a memória afetiva, a memória mais recente, fique com a ideia de, puxa, então tudo não termina em desgraça dentro desse universo. Outra coisa é a sensacionalização, sem citar nomes de programas que vivem exatamente da audiência da morte dos outros. Isso, para mim, é uma das coisas mais absurdas que a Hannah Arendt falava, é a banalização clara da maldade. Banaliza-se o mal. A Hannah Arendt cria isso a partir do nazismo, da figura de um homem chamado Eichmann, quando ele é preso e ela vai analisar todo o processo do Holocausto, do nazismo e tudo mais. Quanto mais você vê na televisão, puxa, então aparece, e aí aparece a foto da menina que se matou, e a história dela, e a mãe é entrevistada, e não sei o quê. Nós estamos banalizando a maldade, em vez de ter esse prognóstico, porque raramente esses apresentadores eles têm a sensibilidade de poder entrar no outro campo, na seara não da só apresentação do fato, mas na seara do vamos tentar evitar que esses fatos se repitam. Há um processo de acusação, né, sobre as instituições que não geram competência para evitar que os fatos, latrocínios, suicídios aconteçam, e há o mal. Nós temos episódios, por exemplo, aquele ônibus 174, que foi do menino que era um antigo morador de rua da Candelária, que prendeu uma professora que era do Ceará. Ele se transformou no centro das atenções. De repente tinha 10, 12 emissoras e mais rádios e mais não sei o quê, todas elas filmando o episódio. E se nós tirássemos? Será que aquele menino teria realizado o que ele realizou? Até que ponto ele não teria desistido do que ele fez? Se você vê uma cena de uma pessoa que vai cometer o suicídio e filma, você está dando ibope para essas pessoas. Então, nós não podemos dar ibope à tragédia. Nós temos que dar ibope às coisas boas da vida. Eu acharia fantástico, brincando aqui, que a gente tivesse televisões que corressem, de repente, para dentro de hospitais para ver uma criança nascendo. E não corressem para acidentes para ver os mortos que se deceparam. Todas as pessoas passam por acidentes filmando. Nós temos grupos que só mostram isso. Quer dizer, endemicamente, isso é o que nós chamamos de banalização do mal. Nós almoçamos vendo tragédia, jantamos vendo tragédia e dormimos pensando nas tragédias, até que nós nos transformamos na estatística da tragédia. Quem oferece ajuda para pessoas com intenção de se matar? Terapeutas, comunidades, centros organizacionais, às vezes o psicólogo da instituição. Algumas instituições têm dentro do RH um psicólogo. Por exemplo, a UEPG tem um psicólogo, mas isso é uma coisa muito triste, porque ela tem um psicólogo para o campus inteiro, um psicólogo para essa sede central, para atender a demanda de todos os acadêmicos e todos os funcionários. Não há menor possibilidade que eu te atenda hoje e vá só te atender em dezembro, e acredito que nessa primeira consulta eu, heroicamente, consegui te tirar do problema que você tinha. Então, realmente, não se valoriza tanto esse tipo de profissional.
né? Não há espaço para isso. Por isso que a gente tem muitas ações comunitárias. Nós vamos ter grupos que fazem esse apoio, mas são, às vezes, mais comunitários do que remunerados, mesmo por isso que eu coloquei a ação das organizações não governamentais. O Centro de Valorização da Vida já completa 50 anos no Brasil. Ele nasceu em 1962. Então, um pouco mais do que isso. Ou seja, tem mais de 50 anos. Sim. Então, o que é importante é ressaltar ações como essa. Sim, sim. É fundamental que existam essas instituições, como às vezes as pessoas acham ridículo que existam centros para acolher pessoas que são alcoólatras. É só ouvindo o próximo. Existe um filme muito bonito que é com o Will Smith, que é o Beleza Oculta, que é muito interessante, que são grupos de apoio, onde as pessoas vão contar seus dramas. Você diz, pô, mas é um porra, eu vou escutar, que eu acabei de perder meu filho, eu vou escutar que outra pessoa perdeu o filho, e ela vai contar como é que o menino morreu e não sei o quê, não sei o quê. Mas é na troca que se faz tudo na vida. Não existe como, dentro da humanidade, nós nos olharmos perversamente como seres individualizados, como pessoas que podemos, dentro do na nossa bolha social, se transformar em algo útil. A utilidade se dá a partir do momento que existe uma ação social, a partir do momento que haja troca. Então, eu tenho que aprender a ouvir, né? O grande problema é que as pessoas elas não querem ouvir porque elas não querem mais ver a tragédia. Por isso que se transforma um país inteiro num país que só tem musicais, num país que é difícil você ver uma peça que seja uma peça séria, dramática, porque ninguém quer sair de casa para ver drama. Ninguém quer sair de casa para ver tragédia. A gente quer momentos de alegria, a gente quer pão e circo. É bom lembrar que nós temos aqui em Ponta Grossa o curso de Psicologia da Faculdade Santana, que tem uma clínica aberta à comunidade. Sim. E temos, na figura do coordenador do curso, Maurício Wisniewski, uma pessoa extremamente aberta, que orienta Sim. muito bem os alunos. E temos também, pelo menos temos, né, o CAPS, Sim. que funciona adequadamente. O Departamento de Saúde Mental da Secretaria Municipal de Saúde reúne profissionais muito dedicados. Muito dedicado mesmo. Como o Brás Trajano, que eu mencionei no bloco anterior, que trabalha no CAPS Infanto Juvenil e que é um profundo conhecedor da questão do suicídio. Mas o senhor acaba de se expor também, publicamente, falando sobre isso. Então, se alguém quisesse manter contato com o senhor, qual seria o telefone? Aqui de Ponta Grossa mesmo, 999-86-7779. 999-86-7779. É o mesmo número do WhatsApp. Muito obrigado pela sua participação no programa Obrigado de hoje você, aqui. né? E muito obrigado a você que estava nos acompanhando até agora. É interessante ressaltar que o Centro de Valorização da Vida possui mais de 2.000 voluntários. E se não for a ajuda de todos, se não for pela ajuda de todos, não só do aparelho estatal, dificilmente nós vamos conseguir reverter esse quadro que é profundamente dramático e varrido sistematicamente para debaixo do tapete. Por isso, parabéns à Associação Brasileira de Psiquiatria por ter criado agora o Setembro Amarelo, que trata de um assunto tão delicado como o suicídio. Um grande abraço a todos, nós voltamos na próxima semana.